Com relação ao Supremo Tribunal Federal, existe um sujeito que se chama Augusto Aras. Esse sujeito é cúmplice de Bolsonaro, é cúmplice na insurreição contra a democracia, né? Ele é cúmplice de genocídio. Né? Eu fui, por um artigo totalmente inócuo, né? Lá para trás, quer dizer, ele fez muito mais e foi muito além na sua cumplicidade para com Bolsonaro. Depois daquele artigo, ele acabou processando a mim e a um articulista da Folha de São Paulo. Por quê? Porque nós o chamamos, no fundo, de bolsonarista. E isso, para ele, é algo insuportável, porque ele se acha um grande jurista e quer entrar para a história como um grande jurista, mas a verdade não passa de um cúmplice de Bolsonaro em todos os crimes que foram e são cometidos diariamente pelo presidente da República. E quem denuncia os crimes cometidos por Bolsonaro, não, deve ser o Procurador-Geral da República, coisa que ele não faz. O que a gente percebe dessas primeiras informações é que houve tentativas de fazer provocações e acho que com sentido assim de intimidação, de avisar de que eles são fortes, de fazer uma espécie assim de prévia do que poderá vir a ser o dia de hoje, né? Agora, eu fico olhando aqui as principais agências noticiosas, os principais sites, e não há manchetes ainda a respeito de tumultos, não há manchetes sobre um grande número de pessoas nas ruas. Então, eu acho que é preciso, de fato, alguma prudência na avaliação, porque nós não podemos nos deixar levar pelas tentativas dos bolsonaristas e de toda a extrema-direita que os acompanha, de nos intimidar, ou de intimidar o povo. Eles fazem isso para o povo que vai, por exemplo, para o Grito dos Excluídos não ir. E isso não somente em Brasília, é uma espécie de aviso para o Brasil inteiro. Eles sabem que há mais de 100 manifestações anti-bolsonaristas marcadas para diversas capitais do Brasil. Eu estou vendo aqui uma série de manchetes sobre inflação, sobre a tal MP que o Bolsonaro assinou ontem contra a mídia. Enfim, então é preciso, a mídia nas redes sociais, a questão da MP para proteger as milícias digitais. Então, é isso, não há ainda elementos para dizer que esteja havendo um golpe ali em Brasília. Claro que é preciso criticar duramente a atitude do governador. Então, numa situação dessa, o cara se manda para o Piauí e vai fazer o quê? Não é? Então, ele tinha que estar lá comandando a segurança pública do Distrito Federal, mandando as tropas cumprirem as ordens que foram dadas anteriormente. Por exemplo, uma pergunta que a gente faz: como é que está a proteção do prédio do Congresso? Como é que está a proteção do prédio do Supremo? Como é que está a segurança dos ministros do Supremo, que são os alvos do bolsonarismo? Então, eu seria mais prudente, Léo, não vejo ainda no incidente de ontem à noite uma demonstração cabal da força da horda bolsonarista, até pelo vídeo que, de maneira subsequente, o nosso amigo publicou aí, dizendo: olha aqui como é que estão as ruas e tal. Então é isso, vamos aguardar como é que a coisa vai ser. Eu acho importante que as forças populares, os seguidores dos partidos progressistas e dos movimentos sociais não caiam em provocações, não tentem transpor os limites lá que estão estabelecidos entre as manifestações, porque a provocação quem vai fazer são eles. Eles é que sim podem infiltrar a gente nas manifestações do povo. Deixa eu trazer uma notícia importante de agora, Blay e Zé. Acaba de ser postado aqui no Twitter pelo jornalista Renato Souza, que mora em Brasília, e está lá dizendo o seguinte: o STF avalia convocar as Forças Armadas para proteger a sua sede, após a Polícia Militar do DF não conter o avanço de manifestantes pró-governo. De acordo com a Constituição, qualquer um dos poderes pode determinar
atuação das tropas federais, né? A grande incógnita é como vão agir os militares, né? Por exemplo, eles podem ser provocados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, passo para você, Blaine. O clima tá assim, tá tenso. E ontem houve também ameaças de morte contra o ministro Alexandre de Moraes, que prendeu muitas pessoas que estavam envolvidas nesse ponto. E queria te passar também só mais um aspecto, Blaine, que alguém comentou aí, que essas manifestações são financiadas pelo agronegócio. É muito interessante o processo de destruição institucional, de destruição industrial do Brasil, né? Ele serve a esse processo de ruralização. O que acontece? A moeda brasileira se desvaloriza, o Brasil hoje vale muito pouco, essa é a realidade. O Brasil, quem mora no exterior sabe disso, ou quem vive, a moeda brasileira hoje é muito desvalorizada, né? E o que acontece? Para os exportadores da agroindústria, isso é muito bom. Eles estão ganhando muito dinheiro com esse dólar a 5, né? Diziam que era o Haddad que ia botar o dólar a 5, foi o Bolsonaro que colocou para eles. Então, eles lucram com isso, lucram com a destruição do Brasil e financiam esse processo que pode jogar o dólar a 6, a 7, enfim, sabe-se lá quanto. Então, passo para você, Blay, para falar sobre esse risco no STF, essa questão dos ruralistas, que eu acho que é importante ser mencionada também. Olha, Léo, com relação ao STF, o jornal Libération hoje traz uma matéria de página dupla, né, sobre quem eles chamam de o homem das casernas. Né? É interessante porque aí vale o trocadilho também, homem das cavernas e das casernas, e o Libération mostra, então, que Bolsonaro constituiu um exército próprio de militares em postos chaves no governo e em empresas públicas. No total, são 6.157 militares ocupando postos da administração civil. 6.157 militares. Algo nunca visto no regime democrático, num governo democrático, e hoje o perigo não vem apenas das casernas, mas das polícias militares, que, em princípio, são hierarquicamente são dependentes, na verdade, dos governos de Estado e não do governo federal. Mas o Bolsonaro teria conseguido, então, fazer acertos com as polícias militares que estariam do lado dele. E o jornal progressista francês, então, se interroga exatamente se as Forças Armadas estão dispostas a proteger o Brasil dos golpistas, considerando que há dúvidas a respeito disso. Eu sempre digo, viu, Léo, o seguinte, que por várias vezes o alto comando das Forças Armadas declarou, das três forças, não? Declarou que, na verdade, as Forças Armadas não estão do lado do golpe, não vão apoiar o golpe. Mas é preciso saber se elas estão dispostas, as Forças Armadas, a evitar o golpe, não? A tentar lutar contra o golpe. E aí nós não temos resposta. Até hoje, nenhum comandante das Forças Armadas, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, veio a público para dizer nós combateríamos um eventual golpe de Estado. Não? Isso nós não tivemos até hoje. Eu espero que seja apenas um problema de semântica, mas acho que é mais profundo. Eu acho que realmente nós não temos uma resposta sobre esta dúvida se as Forças Armadas estão dispostas a proteger o Brasil dos golpistas ou do golpista mora.